Fala você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, ele é bem interessante porque eu estava refletindo essa semana a respeito de alguns livros que eu estava lendo nos últimos dias. E eu tô tentando colocar cada vez mais o hábito da leitura na minha rotina. Porque desde que eu trabalhava home office, eu trabalhei home office de 2022, 2021, 22, até 2024, no final de 2024. Quando foi nesse começo de ano de 2025, eu resolvi trabalhar presencialmente, exatamente para poder garantir algumas experiências novas na minha vida e para poder entender como que eu poderia melhorar minhas relações interpessoais e até mesmo algumas habilidades no trabalho, no dia a dia, né? E hoje eu tenho só 22 anos, mas desde os meus 17, 18, mais ou menos, eu trabalho de casa. Então é algo assim que, como eu sempre trabalhei só de casa, eu sentia que eu precisava dessa experiência presencial. Mesmo que meu sonho no futuro seja empreender, e esse vídeo, esse canal, esse projeto como um todo, é um dos pilares desse empreendimento que eu vou fazer no futuro, é a construção do meu negócio online, eu sentia que precisava dessa evolução presencial também. Só que com isso, eu fui dedicando mais tempo a algumas coisas, por exemplo, a ter mais relações interpessoais, ou aprender alguns outros tipos de habilidades. Só que eu fui tirando um pouco de tempo de algumas outras coisas que são tão importantes quanto. Uma delas foi o hábito da leitura. Eu sempre li muitos livros. Quando era criança, eu lia muitos livros por ano. Tinha uma competição na escola muito engraçada, que a gente recebia cartelinhas, né? Para a gente poder preencher com os livros que a gente lia. E os melhores alunos da sala, a cada trimestre, eles ganhavam uma pontuação. Cada trimestre era bimestre. Eu não sei exatamente como é que conta na escola hoje, mas acho que é bimestre, né? Enfim, no final de cada bimestre ou trimestre, as crianças da sala que mais liam livros, elas ganhavam prêmios. Ganhavam, tipo, chocolate, ganhavam bola de futebol, no caso dos homens. No caso das meninas, ganhavam coisas de beleza, enfim, né? Tinham vários prêmios, né? Isso com 7, 8, 9 anos. E beleza, que os livros eram bem fininhos assim, mas, poxa, só da criança ter o hábito de leitura é uma coisa muito boa. E ao preencher essas cartelinhas de livros, eu sempre tive esse hábito. Então, eu tive esse hábito mais ou menos dos meus 5, 6, 7 anos, até mais ou menos uns 10, 11 anos. Aí depois disso aí eu comecei a ler menos livros. Eu lia muitos livros, né, de historinha, criança. Eu não sei exatamente quantos livros eu lia naquela época, mas eram muitos. Eu lembro que a cada cartelinha dessa tinha mais ou menos uns talvez para preencher uns 20 livros, 15 livros, 30 livros, não sei, uma média dessas aí. Eu preenchia várias por ano. No final do ano a gente competia, né? O pessoal da sala para ver quem preenchia mais cartelas. E aí eu li bastante, muitos livros ao longo dessa minha trajetória de vida, dessa minha jornada aí como criança, da minha jornada escolar. E aí quando eu comecei a fazer ali meus 11 anos, 12 anos, que eu fui entrando na adolescência, eu comecei a ler cada vez menos. Só que todo ano eu conseguia ler pelo menos uns 2, 3, 4 livros. Que já é coisa pra caramba, se a gente for comparar com o número médio de brasileiros. E aí eu só fui tendo esse hábito, né, de ler 2 livros por ano, um livro por ano, 3 livros por ano. Coisa pouca comparado ao que eu li antigamente, né, quando era criança. É, quando eu fiz os meus 18, 19 anos, eu falei assim, não, agora eu preciso parar com isso, eu preciso começar a ler de novo. Porque eu tô vendo um monte de gente aí, às vezes que até tem menos capacidade do que eu, tendo mais sucesso, exatamente porque elas estão vendo mais vídeos, vendo mais podcasts, tendo mais conhecimento e lendo mais livros, no final das contas. Eu falei, não, preciso mudar essa parada aqui. Aí quando foi mais ou menos ali em 2021, no mês de 2022, eu falei, agora eu vou colocar de novo o hábito da leitura na minha rotina. Eu coloquei o hábito da leitura, eu comecei a ler muitos livros. E nos últimos 3 anos, mais ou menos, eu li mais ou menos uns 50 livros, uns 60 livros, 40 livros. Entre 40 e 60, certamente. Porque alguns eu li online, alguns eu não tenho mais. Alguns poucos estão aqui, porque eu me mudei de Brasília para Santos. E aí eu consegui trazer só alguns. Alguns estão aqui, eu vou trazer mais depois. Só que alguns estão aqui, os principais. E eu fui lendo, né, ao longo do tempo, de 2022 até hoje, eu consegui colocar pelo menos um livro por mês eu consegui ler. E agora eu comecei a diminuir um pouco essa frequência, coisa que eu não gostaria e coisa que eu me comprometo aqui publicamente melhorar. Eu vou voltar com o hábito da leitura, eu ainda estou conseguindo ler com uma frequência bacana, estou conseguindo ler mais ou menos um por mês ainda, isso entre livros físicos, né, livros tipo esse daqui, e audiobooks, né? Porque os audiobooks também são tão importantes quanto, ainda mais para você otimizar o seu tempo. Em algumas áreas específicas ali da sua rotina, algumas partes da sua rotina, melhor dizendo. Só que por que eu estou contando todas essas histórias e por que eu estou falando um pouco da minha jornada como leitor?
Porque a leitura é algo que a gente não pode parar. E mesmo que a gente diminua a frequência, ou que você não lê nenhum livro por ano, não tem problema. Desde que você tenha consciência disso. Consciência de que você está nesse estágio hoje e de que você precisa melhorar. Se você quer evoluir, quer construir uma marca pessoal forte, quer ser tão bom ao ponto de não ser ignorado, eu aconselho que você comece a ler livros. Se a gente for ver alguns padrões, algumas pessoas de sucesso, você vai perceber que a maioria delas leu vários livros. Então, beleza, se o brasileiro médio lê 1, 2, 3 livros por ano, se você ler 4, 5, você já vai estar muito à frente dos brasileiros normais. Muito, muito, muito à frente. Muito à frente da média mesmo. E como eu falei, se você olhar pessoas de sucesso, não somente na área que você quer ter sucesso, mas em todas as áreas, você vai perceber que elas leram bastante, que elas leram muito. E quando eu falo ler muito, eu não falo da pessoa ler 10 livros por mês, até porque isso realmente é difícil para qualquer pessoa. Estou falando que elas, pelo menos, tinham hábito de leitura. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Hoje, infelizmente, eu não tenho tanta frequência assim nas minhas leituras, mas eu consigo ler pelo menos um livro por mês. Só que quanto mais livros que você ler na sua vida, mais conhecimento você vai ter. Aqui eu tenho alguns deles, eu peguei aqui dois para poder exemplificar isso aqui para vocês, que são esses dois aqui. É um livro mais de história, esse aqui é o A Revolução dos Bichos. Deixa eu ver aqui, que está descrito aqui também como Fazenda Animal, que é do George Orwell. E tem esse aqui, que é As 6 Lições. E aí tem uma série de lições aqui. Eu não estou fazendo propaganda dos livros, mas eu estou falando que é importante você ler. Eu trouxe aqui dois para exemplificar isso, porque esses dois eles são muito importantes. E tem outro motivo do porquê eu trouxe esses dois livros aqui para você. É exatamente porque se você não só adquirir o hábito de leitura, mas ler da forma certa, que é exatamente isso que pessoas de sucesso fazem, você vai ter uma evolução inimaginável na sua vida. E o que é ler certo? É você aprender técnicas de leitura e não só aprender técnicas de leitura, tipo você ler melhor, como você absorve mais a informação, como que você marca as páginas para você reter mais o conhecimento. Não só essas técnicas de leitura, mas também ler os livros certos. E eu vou falar como eu faço e como eu recomendo que você faça. Não é uma fórmula exata, mas é a forma com que eu achei para poder ler livros e tornar todo esse processo mais prazeroso. Ainda mais para você que pode não gostar de ler. Se você já gosta de ler, já é um bom avanço. Mas se você não gosta de ler, vai te ajudar bastante. Porque para eu voltar ao hábito de ler muitos livros por ano, ao ponto de ler 50 nos últimos 3 anos, eu tive que tornar esse processo prazeroso. Até porque eu sou uma pessoa muito acelerada, minha mente é muito barulhenta, então às vezes eu meio que travo nas leituras, eu não consigo prestar atenção direito. Então, o que eu fiz para tornar esse processo mais prazeroso? Eu peguei um livro mais voltado ao lado técnico, então das áreas que eu atuo. Então hoje, por exemplo, eu trabalho com internet. Eu mexo com os clientes, mexo com persuasão, mexo com textos, também crio conteúdo por aqui. Eu falei assim, não, agora eu vou ler livros técnicos. Quero ver coisas que eu posso melhorar aqui no meu trabalho, como que eu posso tomar decisões melhores, como que eu posso ter mais conhecimento. Inclusive, tem até um livro aqui na estante, que eu vou pegar ele para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, o Hacking Growth. Acho que vai focar aí, Hacking Growth. E é um livro extremamente técnico. Eu não estou recomendando ele também, mas só para te mostrar que ele é um livro muito técnico. Está até escrito aqui, ó, a estratégia de marketing inovador das empresas de crescimento mais rápido. E assim, a leitura dele é bem difícil, tá? Assim, ela não é uma leitura para quem está começando no mercado digital. É uma leitura que realmente exige uma certa, como que eu falo? Conhecimentos prévios para você entender muito desse livro aqui, tá? É um livro bem difícil de ler. Ele é bem legal. Eu aconselho para você que já está mais avançado aqui no marketing digital, para você que quer ser um cara um pouco mais técnico. Ele vai te ajudar muito a tomar decisões melhores. Mas por que eu estou falando dele? Exatamente porque livros bem técnicos assim, leituras de certa forma difíceis dessa forma, assim como é nesse livro aqui, são muito importantes para você ter a hard skill, que é o conhecimento técnico ali de que você precisa saber da sua área. Então, se você é um professor de português, por exemplo, é interessante que você saiba escrever muito bem, ou melhor, ou saiba as regras específicas de gramática, ou, enfim, qualquer profissão tem as suas áreas técnicas, e é isso que eu recomendo. Esse aqui é um livro técnico, é um livro que eu li no ano passado, é um livro que, assim, é bem difícil a leitura dele. Não é física quântica, né? Mas é, de certa forma, difícil para você pegar e entender ali.
E o outro tipo de livro que eu leio, então, eu faço dois tipos de leitura. Um livro técnico e pego um livro mais motivacional ou mais de história para poder ler. Então, tá aqui o exemplo de dois livros bem característicos aqui que eu certamente faria. Aí o que eu fazia? Em um mês eu lia o livro técnico, então tipo esse Hacking Growth aqui, e no outro mês, quando eu terminava a leitura do livro técnico, para a leitura continuar sendo um hábito, mas ser algo mais prazeroso, eu pegava um livro de história para poder ler. Um livro que eu tivesse mais prazer, que fosse um pouco mais palatável para o meu conhecimento, para o meu cérebro. Era isso que eu fazia, exatamente para esse hábito ser mais fácil. Eu sempre ter retenção de conhecimento. Porque quando a gente fica só no técnico, técnico, às vezes a gente fala assim, poxa, eu já não estou gostando mais tanto da leitura, tá uma leitura muito específica, eu quero ter outro tipo de conhecimento, enfim. Uma hora vai se tornando chato mesmo, essa é a palavra. Vai se tornando mais chato de você ficar lendo só coisa ali do seu trabalho, e você já trabalha no dia todo, aí você ainda vai pegar o livro para ler coisas de trabalho, acaba que fica um pouco chato mesmo. Só que esse conhecimento é importante. Só que tão importante quanto é você dar imaginação ao seu cérebro. Porque quando você junta esse conhecimento técnico que você pega do seu livro de trabalho aí, quando você junta esse conhecimento mais de história, esse conhecimento mais criativo, ou mais imaginário, digamos assim, quando você junta tudo isso, aí seu cérebro ele começa a trabalhar melhor. Não só para ter ideias melhores e soluções mais inovadoras, mas também para você ter ali um certo prazer na leitura e para você ler de uma forma mais fluida. Então, quando você junta tudo isso, aí é onde sua mente vai para o próximo nível. É assim que eu faço. Isso aí tem me ajudado bastante. Então, se você quer começar na leitura, ou se você quer tornar ela cada vez mais um hábito para te levar ao sucesso, para te levar para o próximo nível, eu recomendo que você faça assim também. Alterne uma vez por mês. Quer dizer, em um mês você lê um livro mais técnico, no outro mês você lê um livro mais de história, um livro mais palatável. Eu acho que isso ajuda muito, para ser sincero. Eu não sei se tem outra técnica. Se você tiver outra técnica, deixa aqui nos comentários. E aproveitando, não se esquece de se inscrever e de deixar o like aqui nesse vídeo. Então, eu não sei se você conhece outra técnica para poder ler melhor ou para poder tornar esse processo todo mais prazeroso. Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Mas essa é uma técnica que tem me ajudado muito, porque a leitura durante uma parte da minha vida foi algo complicado e para voltar a esse hábito é difícil. Eu sei como ele é difícil, porque eu passei por ele. Então, mesmo que você esteja começando do zero hoje, ou que você já tem esse hábito, mas quer melhorar ainda mais, essa é a forma que eu faço. É uma forma que eu acho muito efetiva para você também. E o melhor de tudo é que o conhecimento que você aprende nos livros, ele não está em podcasts, ele não está em vídeos, ele não está em áudios, ele está só aqui nos livros. E os livros são a forma mais fácil e barata de você adquirir conhecimento. Poxa, um livro desse aqui que eu mostrei para vocês, ou qualquer um que esteja ali na estante, é R$ 30, R$ 50. Quando é muito caro, vai ser R$ 80. E se for mais caro ainda, não tem problema nenhum. Porque que você tem coisas que já funcionaram. Você tem manuais do que dá certo e do que você pode aplicar na sua vida para ter sucesso e construir sua marca pessoal. Porque uma marca pessoal bem forte, ela te torna irreconhecível e ela mostra que você é muito bom naquilo ali. E todos esses conhecimentos que você vai adquirindo, sejam técnicos, sejam conhecimentos mais voltados à história ou mais ao imaginário, todos eles vão te ajudando a você ser uma pessoa melhor cada vez mais, a ganhar mais dinheiro, a ser uma pessoa que tem um conhecimento maior, a ser uma referência, a ser um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor no final das contas. Então, se você adquirir esse hábito, você vai ter muito sucesso. E como eu te falei no começo desse vídeo, se você olhar algumas pessoas da sua área que tiveram um sucesso estrondoso, assim, um sucesso exponencial, você vai perceber que todas elas têm o hábito da leitura. Então, se da mesma forma que a gente quer alcançar grandes coisas, alcançar certos objetivos, tudo que a gente pode fazer para chegar nesses objetivos e tudo que pode ajudar, a gente vai fazer. Então, os livros eles são uma forma de você alcançar seus objetivos. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de algum conhecimento que você vai ter só aqui. Mais cedo ou mais tarde, algum conhecimento que você aprendeu há vários anos vai te ajudar. E é esse o hábito que pessoas de muito sucesso fazem. E que se você fizer, se você passar na frente de todos os brasileiros, que não é algo tão difícil assim, é ler 3, 4, 5 livros por ano, você já vai ter um sucesso exponencial. Você vai passar na frente de 99% deles. E vai ter vários manuais que estão nos livros para agir de uma certa forma, para adquirir um certo conhecimento, para ser uma pessoa melhor no final das contas.
Então, adote esse hábito. Assim, é um hábito realmente que faz muita diferença, tá? Eu sou uma pessoa nova desde que eu comecei a ler mais e ler com mais frequência. Quando eu não lia com tanta frequência, eu não é que eu me sentia burro, né? Mas claramente tinha uma diferença entre eu, que não lia quase nenhum livro por ano, nas pessoas que liam 5, 10, 15 livros por ano. Você percebe que não só o repertório delas é diferente, mas a forma com que elas falam é diferente, com que elas organizam os pensamentos é diferente e com que muitas coisas que elas fazem as tornam diferentes. É onde elas conseguem subir degraus na escada da vida e conseguem ter um sucesso muito grande. E é esse sucesso que está alcançável para você também. Basta comprar e ler. Você pode ler 30 minutos por dia, pode ler 5 páginas por dia. Se você for ver a somatória disso no final do ano, você vai perceber que vai fazer realmente uma grande diferença. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você achou interessante essa forma que eu faço de alternar entre livro técnico e livro mais motivacional ou de histórias, se ela faz sentido para você também, ou até mesmo se você tem alguma outra técnica em específico. Não se esquece de se inscrever, de dar o like e assistir esse vídeo que está recomendado aqui na sua tela, que ele também vai te ajudar bastante a você construir uma marca pessoal forte e evoluir em todas as áreas da sua vida. Evoluir 5, 10 anos apenas em um. Um abraço e até o próximo vídeo.